Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 62 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 62. As ofertas dos príncipes. Leituras do dia. Números 7 e 8. Lucas 17. Jó 30. Leitura de Números 7. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu, e o santificou, e todos os seus utensílios, também o altar e todos os seus utensílios, e os ungiu, e os santificou, os príncipes de Israel, cabeças da casa de seus pais, os que eram príncipes das tribos e os que estavam sobre os contados, ofereceram. E trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e os trouxeram diante do tabernáculo. Então disse o Senhor a Moisés: Receba-os deles, e serão destinados ao serviço da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Assim Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço, e 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate não deu nenhum, porquanto a cargo deles estava o santuário, e o levavam aos ombros. Os príncipes ofereceram para a consagração do altar no dia em que foi ungido, e os príncipes trouxeram suas ofertas perante o altar. Disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia, para a consagração do altar. E o que ofereceu a sua oferta no primeiro dia foi Naação, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A sua oferta foi um prato de prata, de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o siclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de manjares. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naação, filho de Aminadab. No segundo dia, ofereceu Natanael, filho de Zuar, príncipe de Issacar. E sua oferta foi um prato de prata, de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o siclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de manjares. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, ofereceu Eliabe, filho de Elom, príncipe dos filhos de Zebulon. E sua oferta foi um prato de prata, de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o siclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de manjares. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro,
um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No 4º dia, ofereceu Elisur, filho de Sedeur, príncipe dos filhos de Ruben. E sua oferta foi um prato de prata, de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de manjares. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurissadai. No 6º dia, ofereceu Eliasaf, filho de Deuel, príncipe dos filhos de Gade. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia, ofereceu Elisama, filho de Amiúde, príncipe dos filhos de Efraim. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, ofereceu Gamaliel, filho de Pedazur, príncipe dos filhos de Manassés. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia, ofereceu Abidã, filho de Gideone, príncipe dos filhos de Benjamim. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, ofereceu Aiezer, filho de Amissadai, príncipe dos filhos de Dan. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amissadai.
Num 10º dia, ofereceu Pagiel, filho de Ocrã, príncipe dos filhos de Asser. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, ofereceu a Aíra, filho de Enã, príncipe dos filhos de Naftali. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amissadai. Esta foi a consagração do altar, feita pelos príncipes de Israel, no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro. Cada prato de prata de 130 siclos e cada bacia de 70 siclos. Toda a prata dos utensílios foi 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. 12 colheres de ouro cheias de incenso, cada colher de 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das colheres foi de 120 siclos. Todos os animais para holocausto, 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano com suas ofertas de manjares, e 12 bodes para a oferta pelo pecado. E todos os animais para sacrifício pacífico, 2 bois, 60 carneiros, 60 bodes, 60 cordeiros de 1 ano. Esta foi a consagração do altar depois que foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que estava sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins. Assim com ele falava. Leitura de Números 8. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e dize-lhe: Quando colocares as lâmpadas, defronte do candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim. Colocou as lâmpadas defronte do candeeiro, como o Senhor ordenara a Moisés. Era este candeeiro de ouro batido. Desde o seu pedestal até as suas flores, era de ouro batido. Conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim fez o candeeiro. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. E assim lhes farás, para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação, e eles farão passar a navalha sobre todo o seu corpo, e lavarão as suas vestes, e se purificarão. Então tomarão um novilho, com a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás um outro novilho, para a oferta pelo pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as mãos sobre os levitas. E Arão apresentará os levitas por oferta de movimento perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e tu oferecerás um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os apresentarás por oferta de movimento ao Senhor. Assim, separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. Depois disso, os levitas virão para ministrar na tenda da congregação, e tu os purificarás, e os apresentarás por oferta de movimento.
Porque eles, do meio dos filhos de Israel, me são dados em troca de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os tomos para mim. Porque todo o primogênito entre os filhos de Israel é meu, tanto de homem como de animal. No dia em que na terra do Egito feria todo o primogênito, o santifiquei para mim. Mas tomei os levitas em troca de todo o primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, do meio dos filhos de Israel, tenho-os para exercerem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazerem expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre eles, quando se aproximarem do santuário. Assim fizeram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas. Segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim os filhos de Israel lhes fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta de movimento perante o Senhor e fez expiação por eles, para purificá-los. Depois disso, vieram os levitas para exercerem seu ministério na tenda da congregação perante Arão e perante seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Disse mais o Senhor a Moisés: Este é o que toca aos levitas. Da idade de 25 anos para cima entrarão para se ocupar no serviço da tenda da congregação. Porém, da idade de 50 anos sairão do serviço e nunca mais servirão. Mas servirão com seus irmãos na tenda da congregação para terem cuidado da guarda, mas o serviço não farão. Assim farás com os levitas acerca do seu serviço. Leitura de Lucas 17. Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor lhe fora que lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo que lavra ou apacenta gado, quando ele voltar do campo lhe dirá, vem já e põe-te à mesa? Pelo contrário, não lhe dirá, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pela divisa entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam de longe, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não foram 10 os curados? E os 9, onde estão? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Disse ainda aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão, ei-lo ali, ou ei-lo aqui. Não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu, brilha até a outra, assim será, no seu dia, o Filho do Homem.
Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Ou como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, tendo seus utensílios em casa, não desça a buscá-los, e quem estiver no campo, igualmente, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar preservar a sua vida, perdê-la-á. Quem a perder, de fato a conservará. Digo-vos que naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tomada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra deixada. 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Perguntaram-lhe: Onde será isso, Senhor? Ao que lhes respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Leitura de Jó 30. Mas agora, os que são mais novos do que eu se riem de mim, cujos pais teria eu desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Pois, de que me serviria a força de suas mãos? Sobre eles já é passado o vigor. De míngua e fome, definhados, recolhiam-se para os lugares secos, há muito assolados e devastados. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram as raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, e gritavam contra eles, como contra o ladrão. Tiveram de habitar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e nos fradedos. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de insensatos e até filhos de gente sem nome, da terra eram enxotados. Agora, porém, sou a sua canção, e me tornei por seu provérbio. Eles me abominam, se afastam de mim, e não hesitam em me cuspir no rosto. Porque Deus desatou a minha corda e me humilhou, portanto sacudiram de si o freio perante mim. À minha direita levanta-se a gentalha, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Devastam a minha vereda, promovem a minha ruína, não há quem os detenha. Vêm como por uma grande brecha, revolvem-se entre as ruínas. Sobrevieram-me pavores, como o vento perseguem a minha honra, e a minha felicidade passou como a nuvem. E agora, dentro de mim se me derrama a alma, os dias de aflição se apoderaram de mim. De noite me são traspassados os ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela violência do mal se desfigura a minha veste, como a gola da minha túnica, ele me aperta. Deus me lançou na lama, e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, e para mim não atentas. Tornaste-te cruel para comigo, com a força da tua mão me persegues. Levantas-me ao vento, falo-ás levar-me, e me dissolvo em tempestade. Porque eu sei que me levarás à morte e à casa determinada a todos os viventes. Porém não estenderá a mão quem está a cair, ou não clamará na sua calamidade. Acaso não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Esperando eu o bem, eis que me veio o mal, esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não descansam, dias de aflição me sobrevêm. Ando enlutado, sem a luz do sol. Levanto-me na congregação e clamo. Tornei-me irmão de chacais e companheiro de avestruzes. A minha pele se enegrece e cai de mim, e os meus ossos ardem em febre. A minha harpa se tornou em luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Então, com isso terminamos as leituras do dia. Agora vamos aos pontos principais. Números 7 e 8. As ofertas dos príncipes das tribos para a consagração do altar, cada um oferecendo exatamente os mesmos preciosos presentes em seu próprio dia, num total de 12 dias. Isso demonstra a igualdade e a importância de cada tribo diante de Deus. O capítulo 7 termina com a voz de Deus falando a Moisés do propiciatório.
O capítulo 8 trata da purificação e consagração dos levitas para o serviço, incluindo a aspersão com água, a navalha sobre o corpo, a lavagem das vestes e a imposição de mãos. A idade do serviço levítico é estabelecida, dos 25 aos 50 anos. Lucas 17. Jesus ensina sobre escândalos, perdão 7 vezes no dia e fé, como grão de mostarda. A parábola do servo inútil ensina humildade no serviço. A cura dos 10 leprosos destaca a ingratidão de 9 e a gratidão do samaritano, estrangeiro, que volta para agradecer. Jesus então ensina sobre a vinda do reino de Deus. Não vem com aparência visível, pois o reino de Deus está dentro de vós. Fala sobre sua segunda vinda, como relâmpago, a necessidade de sofrimento primeiro e a comparação com os dias de Noé e Ló. Normalidade, juízo repentino e exortação a não olhar para trás, lembrar da mulher de Ló. Jó 30. Contraste dramático com o capítulo anterior. Jó descreve seu sofrimento presente e humilhação. É ridicularizado por jovens desprezíveis, rejeitado, cuspido, atormentado por dores físicas. Clama a Deus e não é respondido. Sente-se abandonado, enlutado, e sua música se tornou em luto. É um retrato pungente da dor e do abandono. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre generosidade igualitária, perdão ilimitado e gratidão, 10 leprosos e a realidade do sofrimento, Jó. Reflita sobre ofertas iguais, corações diferentes. Cada príncipe deu exatamente a mesma oferta. Isso nos ensina que, diante de Deus, cada um tem seu valor e sua contribuição é importante. Você já se sentiu menos importante na obra de Deus? Lembre-se, cada tribo teve seu dia e Deus registrou cada oferta. A importância da gratidão. Dos 10 leprosos curados, apenas um voltou para agradecer, e este era samaritano. Você tem sido grato a Deus pelas curas, livramentos e bênçãos recebidas? Ou você é como os 9, que seguiram em frente sem reconhecer a fonte da bênção? Perdão ilimitado. Jesus ensina a perdoar 7 vezes no dia. Há alguém que você precisa perdoar hoje, mesmo que já tenha perdoado muitas vezes? Peça a Deus a graça de perdoar como Ele nos perdoa. Servos inúteis. A parábola nos lembra que mesmo quando fazemos tudo o que nos foi ordenado, somos servos inúteis. Isso nos chama a humildade no serviço. Você serve a Deus buscando reconhecimento ou por amor e gratidão? O reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Isso significa que o governo de Deus deve ser uma realidade interior, antes de ser exterior. O reino de Deus realmente governa seu coração, suas decisões, seus pensamentos? Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás e tornou-se estátua de sal. Há algo no passado, saudades, mágoas, desejos, que está impedindo você de avançar com Deus? Hoje é dia de deixar para trás e seguir em frente. O clamor de Jó. Jó sentia-se abandonado por Deus. Se você está passando por um vale de sofrimento, saiba que não está sozinho. O próprio Jó e mais tarde Jesus experimentaram o silêncio de Deus. Mas a fé é confiar mesmo quando não entendemos.